A gente está hoje aqui com a Denise Rios, a diretora global de sustentabilidade da Natura. Denise, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo pronto atendimento, por sempre estar junto com a gente, por ser parceira. Queria que você desse o seu oi inicial para o nosso público que está assistindo. Obrigada, Léo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que, assim, em tempos, né, de distanciamento físico e proximidade social através das redes, acho que é muito legal a gente abrir essa conversa e compartilhar, enfim, acho que os aprendizados que todo mundo está vivendo dessa nossa fase. Tá? Então, assim, primeiro, super obrigada. Acho que eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Queria muito ouvir, assim, ver o que as pessoas estão pensando e ter a oportunidade aqui de compartilhar. Acho que um pouco do que, né, a gente tem aprendido nesse processo, acho que individualmente, como pessoas, como pais, como profissionais, donos de empresa, pequenos empresários, enfim, os diversos papéis e cargos que a gente tem na nossa vida. Porque é um momento de verdade, assim, eu diria que a melhor palavra para ele é que ele é histórico. Nenhum de nós, tá? Se você está vivo, acho que passando por essa crise, nenhum de nós tem uma experiência, você tem principalmente menos de 90, 95 anos aí, você não viu nada parecido com isso, tá? Então, assim, eu acho que mesmo que a gente nunca viveu esse tipo de coisa. Então, primeiro, é um momento muito especial, onde exige, acho que, muito compromisso e muita necessidade de se ajustar, de ser ágil, de ter essa compreensão do que uma liderança, do que a gente pode fazer como pessoa e como empresa nesse momento, e também entender o que vai ser o novo normal daqui para frente, porque muita coisa jamais vai voltar a ser o que era antes, o trabalho inclusive, tá? Então, super honrada aqui com o convite, e também que legal. super curiosa para saber, né? Porque a realidade ela está acontecendo para além dessa nossa conversa aqui. Então, poder compartilhar aqui também, ouvir das pessoas o que está pegando no dia a dia é muito legal, tá? Acho que esse vai ser uma troca bem rica. A gente vai explorar todos esses temas que você comentou e você já abriu super bem. Nada será como já foi antes. A gente precisa repensar. E, por outro lado, sustentabilidade, o que eu sempre falo, né, em toda reunião com associados, com empresas, é isso, é se adaptar ao momento, se adaptar às circunstâncias, né? Os negócios não vão deixar de existir, mas como a gente pode fazer da melhor forma possível os nossos negócios, né? Mas você tem uma experiência, assim, riquíssima, que antes de entrar no momento atual, eu queria que você compartilhasse, para quem não conhece a sua carinha, a sua história, como é que a Denise Rios chegou a ser diretora global de Natura. Nossa Senhora, você quer mesmo que eu faça? Então, é o seguinte, 30 a anos... A gente tem 1h30, Vamos 30, lá. Eu vou tentar fazer 30 anos em menos de 5 minutos. Eu, enfim, comecei minha carreira no mercado financeiro. Na verdade, eu sempre trabalhei no mercado financeiro. A Natura, ela é a minha experiência mais recente, né? Eu falo que depois de um longo aprendizado, estar trabalhando numa empresa que é uma das grandes referências de sustentabilidade no Brasil e no mundo, é quase que um reconhecimento, enfim, seja pessoal ou de que o quanto esse tema está chegando no momento cada vez mais da tomada de decisão, da conexão com os negócios. Eu, de verdade, comecei a minha carreira em sistema financeiro, era uma pessoa de tesouraria, enfim, mais de 20 anos por aí eu trabalhei com esses temas, então trabalhei em todas as áreas do setor financeiro, o que me deu uma perspectiva muito grande para entender o que é um negócio, quais são né, como é que a gente coloca o nosso know-how no sistema financeiro para ajustar o fluxo financeiro a favor de coisas que são legais, desenvolvimento das empresas. Então, comecei muito numa área de corporate. Depois eu tive uma experiência muito interessante, que foi mais ou menos, eu falo que 2 grandes coisas aconteceram na minha vida pessoal. A primeira foi casar com uma pessoa que eu trabalhava, o que significava que eu trabalhava muito e trabalhava com pessoas que eu gostava. E depois que eu tive meus 2 filhos, na verdade, especialmente o primeiro, numa das maiores crises que a gente viveu recentemente, até ter essa, né? Eu tenho 2 filhos, o Du e o Guilherme, eles estão já adultos hoje, mas o Edu nasceu na crise da Ásia, tá? E o Guilherme nasceu na crise de 11 de setembro.
E as duas crises, mais os dois filhos, me Nossa. fizeram repensar, né, no que eu queria fazer e se era isso mesmo, só a matemática, só a técnica financeira, só a conversa com o cliente, o que afinal eu estava fazendo. E foi mais ou menos nesse período que aconteceram duas coisas interessantes. Eu comecei a estudar mais o que a gente chama de behavior finance, né, finanças comportamentais, e comecei a ver que, na verdade, o dinheiro é um grande mecanismo da gente tomar decisão, gerar impacto. E aí começa um pouco da minha migração dessa área mais tradicional para ainda no setor financeiro. Construir uma área de inovação. Então, eu criei uma das primeiras áreas de inovação no setor financeiro, na saída do Boston e na chegada já no Itaú, ali por volta do início de 2007, 2008. E esse objetivo era discutir justamente qual o papel do dinheiro na vida das pessoas e como, de verdade, o nosso conhecimento, os nossos comportamentos afetam as nossas decisões. E, na verdade, a gente deveria pensar mais nisso para tomar boas decisões, seja para a gente, seja para o legado que a gente deixa no mundo. Então, eu acho que o bichinho começou a me pegar quando o legado nasceu a partir de mim e quando eu comecei a discutir, comecei a perceber que, de verdade, ia muito além, tá, do que a gente fazia, mas tinha muito a ver com aquilo, com o porquê a gente estava fazendo aquelas coisas e qual o verdadeiro potencial de impacto. Dentro dessa discussão, eu fui convidada para assumir a área de sustentabilidade do Itaú em 2010, tá? E comecei dentro dessa área com o principal desafio de conectar sustentabilidade com a tomada de decisão e com a estratégia dos negócios. Eu acho que foi bem no momento em que a gente discutia uma mudança de era, que era o fim do olhar de responsabilidade social puramente. Então, não fazemos o negócio e com os resultados positivos desse negócio geramos impacto, para uma conversa que é mais próxima de sustentabilidade, que é como é que os nossos negócios, né, como é que as empresas, elas, na verdade, têm que trabalhar engajadas, conectadas, integradas com, né, o mundo, o sistema e as pessoas onde a gente vive, e que o grande papel da empresa, na verdade, as empresas, negócios existem baseados em necessidades das sociedades. Se você encontra uma maneira inteligente, tecnológica, X, de responder essas necessidades, o negócio se cria. Essa é a função social de uma empresa, inclusive. E eu passei por essa época perguntando, qual de verdade é o nosso ressignificar disso. Então, isso passa por desde, né, como é que um banco, do jeito que ele olha risco e olha retorno, ele pode escolher financiar mais um setor ou outro. Isso determina se a gente vai ter indústrias mais carbono, menos carbono, se você vai ter... Eu comecei com isso. E de lá para cá, eu acho que nos últimos 10 anos, o tema de sustentabilidade passou de algo muito legal para ser feito e conectado com a reputação para um dos melhores e mais potentes diferenciais, tá, de capacidade empresarial, tá, e até de competitividade, muitas vezes, embora eu não goste muito dessa palavra. Tá? Eu entendo que cada vez mais, líder hoje, ser uma empresa líder, né, ser capaz de gerar impacto na sociedade, ser capaz, inclusive, de ser escolhida até como empresa, produtos e serviços por isso, tem uma correlação enorme com a sua capacidade de gerar valor para você, mas especialmente para as pessoas que te escolhem. Quem compra seus produtos, quem escolhe se vai ou não trabalhar com você, se vai dizer se gosta ou não gosta das suas empresas, se recomenda ou não, e se no final do dia, até quando está escolhendo entre as 1000 alternativas que cada vez mais a gente tem, tá, ela está escolhendo que você é uma empresa que deveria fazer parte daquela sociedade, porque contribui com ela, ou não, porque simplesmente está olhando qual é a melhor forma, né, de olhar para o recurso financeiro e não para, de verdade, o impacto que a gente gera. Então, eu acho que eu extrapolei aquilo que seria uma habilidade, um talento, embora eu acho que a coisa que eu mais faça bem é conversar com as pessoas, entender essas necessidades, enfim. Isso, de fato, é a tônica da minha carreira, e transformar isso em processos. Eu acho que hoje, cada vez mais, o que eu faço é retraduzir o que a gente chama hoje de ter uma empresa, fazer negócio e tal, a uma realidade onde você tem que dar conta dos recursos que você usa,
do ambiente onde você está trabalhando, se eles são renováveis, se eles não são renováveis e tudo mais. Por quê? Porque você é responsável por eles e essa crise está aí para dizer isso. E mais do que nunca, de que o trabalho definitivamente não é mais aquilo que a gente imaginava, a gente está mudando completamente e essa crise é quase um fast track, uma aceleração daquilo que a gente muitas vezes vinha discutindo que tinha que acontecer e até pedia para que acontecesse e se questionava se algum dia o mundo ia parar para pensar no impacto social e no impacto dos nossos negócios, qual a contribuição dos negócios para a sociedade. Aí um belo dia o mundo parou inteirinho e eis a gente aqui, né, reavaliando de verdade o quanto a gente tem sido capaz de fazer isso, o quanto, mesmo que você tenha recursos financeiros e tais, isso não te deixa imune de uma crise que afeta a sociedade como um todo, muito pelo contrário, e que a real potência dos negócios é atuarem em parceria e serem alternativas para resolver dilemas da nossa sociedade. Tá? Fora disso, eu acho que essa, já para começar, é a primeira grande mudança de visão. Tá? Eu acho que muitas empresas hoje já estão sendo escolhidas ou já estão sendo avaliadas como boas ou não pela sua capacidade de terem feito isso e, principalmente, e também de estarem indo além nessa crise. Tá? Sim. Bom, para quem achou que é só ouvir sobre Covid-19 hoje, já tomou uma aula de sustentabilidade fantástica. Acho que a sua história aí de carreira profissional, e depois a gente vai conversar sobre economia comportamental, que muito me interessa, acho que tem tudo a ver com sustentabilidade. Humanos são uma raça maravilhosa. É fantástico. Mas até para já entrar, então, começar nesse assunto efetivamente, como a Natura tem tocado, acho que muitos dos pontos que você trouxe são pertinentes, a gente vai falar sobre relacionamento em cadeia, né? A gente trabalhar em parcerias, mas esse primeiro momento quando chegou, né, no início de março, assim, com mais força, né, talvez nas operações de fora vocês tenham chegado isso antes até do que empresas que só atuam aqui no Brasil, né? Então talvez vocês tivessem uma preparação um pouquinho maior. Mas como foi esse primeiro momento, assim, você falou aí de tomar uma decisão com agilidade, né, e com força, e a Natura, desde o primeiro momento, já se posicionou muito fortemente, né, com questões de trabalho, de pagar seus colaboradores, de manter salários. Como é que foi esse primeiro momento para vocês, internamente? Eu acho que você trouxe um ponto bastante interessante. Eu acho que o fato de você ser uma empresa que já tem dilemas globais te faz ter que pensar nesses dilemas à medida que eles vão acontecendo. Tá? Então, eu acho que a crise chegou num momento no Brasil e a gente provavelmente teve mais contato com ela quando ela ainda era notícia, né, de algum lugar nos noticiários. Isso é bom, tá? Para a gente refletir e falar, puxa, o que será que vai acontecer? E mesmo para tomar decisões que às vezes parecem muito simples, de vai viajar, não vai, isso, de verdade, executivos que viajam pelo mundo também foram fontes de contato e tudo mais. Então, acho que assim, começa com o olhar de, puxa, como é que isso vai escalar e dá já uma ordem de falar, mantenha isso no radar. Mas eu acho que, de verdade, o que fez toda a diferença na agilidade para a Natura, primeiro, eu acho que isso já é um assunto na Natura. Então, sustentabilidade não é um assunto para a Natura de um departamento, é uma mentalidade empresarial, é um compromisso, inclusive. E eu acho que o compromisso da empresa, que tem 50 anos e hoje já é uma empresa brasileira, que contém hoje, tem no seu portfólio, né, de Natura &Co as 4 marcas icônicas do mundo, ela começa com o propósito de cuidar do bem-estar bem das pessoas. Ser uma empresa que promove o bem-estar bem das pessoas. E, de verdade, o que é esta discussão na crise, se não isso? Então, a cultura e a mentalidade empresarial já são essa. A segunda é que um olhar para... Quando a gente está olhando para os as nossas cadeias e tudo mais, eu estou olhando para uma rede de pessoas que é a rede de pessoas que garante que a empresa funcione. Então, esta mentalidade... as empresas são feitas a partir dessa soma do que muitas vezes as pessoas chamam de capital humano, mas eu gosto de dizer que são pessoas mesmo, tá? E de como qual é o nosso papel, seja para esse olhar das nossas redes e seja para o potencial que ter essas redes significa.
Então, o primeiro olhar foi diretamente para os nossos colaboradores, falar minimamente dentro da empresa, o que a gente tem que fazer para garantir de verdade que, enfim, os nossos colaboradores estejam bem, que as pessoas estejam seguras e tudo mais, e depois o que a gente pode, através das nossas atividades, considerando aí todas essas questões de trabalho e tudo mais, a gente pode fazer a mais. Então, começou muito já com políticas de cuidado para viajar, enfim, de cuidado e saúde, e já no começo da crise isso nos deu uma velocidade. A Natura já trabalha no modelo ágil, né, o que faz com que seja do próprio processo a gente reparametrizar e ter essa constância de checagem com o mundo sobre o que está acontecendo. Então, a tomada de decisão, ela é rápida, mas a execução, ela é muito boa e muito orquestrada. E essa é uma segunda coisa. Então, às vezes, a governança e a rapidez com que você reúne as pessoas que tomam essas decisões. Para se comprometer, muitas dessas decisões são difíceis. Elas envolvem caixa, elas envolvem saúde das pessoas, elas envolvem coisas que você nunca fez. E, às vezes, até um olhar de falar, puxa, o que daqui a gente já gostaria de fazer e agora devemos fazer mesmo? Porque tem dois olhares. Um para como você maneja a crise, e o que significa isso, e como de verdade você tem que se preparar para promover o fim disso, né? Para sair, para o retorno. Muita gente tem falado, quando a gente voltar pós-Covid. Eu falo, gente, não vai voltar nada para trás. Assim. A gente vai sair numa era que a gente está brincando, eu já ouvi várias vezes, né? AC e DC, é antes de Covid e depois de Covid. É uma nova ressignificação. Muitos filósofos têm falado nisso, que essa pode ser uma das marcas da gente iniciar aí uma nova fase na humanidade. Então, as primeiras ações foram garantir o emprego, tá, das pessoas, trabalhar todo tipo de apoio, seja intensificar as ações de home office, seja reparametrizar as fábricas para garantir que os colaboradores que trabalham nas fábricas ficassem, enfim, ter licença remunerada, mandar colocar as pessoas de férias e ajustar isso, e até garantir com que essas pessoas que estivessem trabalhando fossem capazes de nos ajudar a virar, por exemplo, a fábrica de perfume numa grande produtora de álcool gel, que os primeiros lotes de álcool gel e de álcool 70, álcool 70 é um produto que a Natura não tem, mas eles foram uma parceria, inclusive, com outras empresas, para que a gente pudesse produzir e doar todos esses itens, em paralelo com um olhar para colaboradores, comunidades, cadeias de valor, então, comunidades na Amazônia, as nossas consultoras, que tipo de apoio a gente precisava, fazer um diagnóstico e entender como é que a gente poderia apoiá-las na crise. Então, falando de colaborador, a maioria das ações visavam garantir esse emprego, proporcionar uma extensão, uma qualidade nesses benefícios, enfim, de saúde, segurança, até antecipar a vacinação, apoiar pessoas que eventualmente tivessem se infectado, mapear se teve contato ou não e como pode suportar, mas até escalar um apoio psicológico para essas pessoas, porque de fato, tá, nenhum de nós, se alguém está respondendo que sabe o que vai acontecer e que está bem na crise, eu tenho vontade de dizer, você morreu, esqueceram de te avisar. Porque, de verdade, você só pode estar vivendo em um universo que não é esse se você tem essas duas frases. Então, isso motivou muito esse olhar que a gente teve para essa fase de barrar o contágio e garantir a segurança dos nossos colaboradores. Então, e das nossas redes. Então, sim, tem milhares de ações. Várias delas estão ligadas a isso. Está todo mundo, 95% da área administrativa está em home office. Tem diferenças nos países, tá? Então, lembrando que Latam tem lugares onde a restrição é muito maior, então a gente não está vendendo produtos. Aqui no Brasil é diferente, então teve adaptações, criação, por exemplo, de um fundo para as consultoras para apoiar vulnerabilidades. Teve ações de postergação de pagamento, tudo para garantir de reavaliação de metas, de contratos... acho que sumiu aqui. Bem como contratos de trabalho, como um todo. E o grande objetivo era esse, deixar as pessoas tranquilas, para que, inclusive, elas pudessem se mobilizar nessa virada da empresa para se ajustar agora, para ver o que era possível fazer e, inclusive,
aumentar o nosso impacto, fazendo aí nos primeiros momentos as doações, as parcerias e tudo mais. Então, em 3 semanas, entre 2 a 3 semanas, a gente virou toda a produção da fábrica para um modelo de produção de essenciais, de itens essenciais, para todo um apoio para as consultoras, inclusive poderem continuar suas atividades e serem mais digitais, e um apoio a essas famílias, tá? Lembrando aqui que está todo mundo, né, fazendo call, lendo e-mail, né, e dando aula para filho, lavando louça, resolvendo, somos somos todos humanos. Eu acho que tem um benefício dessa crise, foi juntar o pessoal com o profissional, tá? Porque a gente não é separado. E um segundo, que é a gente começar a repensar sobre o que a gente faz mesmo, o impacto que a gente gera, se a gente precisa de tudo que a gente tem, se a gente está colocando os valores nos lugares certos e qual o potencial de boas decisões, tá? Num momento como esse. Então, assim, se tem uma coisa que mobiliza muito, e teve de tudo, até os colaboradores se movimentando para doarem os seus produtos, que normalmente a gente recebe para doação mesmo, para aumentar o impacto, até gente que às vezes falava, olha, na fábrica a gente revezou, né? Tem um terço trabalhando, porque a fábrica está produzindo menos, e tem algumas pessoas afastadas e de férias, e gente falou, não, eu não quero entrar de férias porque eu quero participar desse movimento de ajudar, de produzir o álcool gel, de tudo mais. Eu acho que esse é um dos reflexos de quando você tem o olhar, eu vou chamar de minimamente adequado para aquilo que é uma empresa e o potencial disso numa sociedade, que é justamente mobilizar as pessoas para tanto garantir que a gente consiga entender o desafio e ajustar os nossos negócios, mas muito mais para entender que o nosso papel e o que a gente pode fazer, muitas vezes vai além disso e está dentro da nossa possibilidade de fazer. Então, assim, foi um movimento incrível dentro da empresa e hoje a gente já está numa fase muito maior de estender, por exemplo, o nosso olhar para lugares onde a crise está aumentando agora, como nas nossas comunidades na Amazônia, que também são vulneráveis, ou mesmo nas cooperativas de reciclagem, que fazem parte dos nossos públicos e que são super importantes na estratégia que a gente tem de o que a gente chama mais beleza, menos lixo, de impacto e tudo mais, e que estão super vulneráveis. Então, qual a melhor ação que a gente pode fazer além das doações? Tá? Como é que a gente pode suportar, enfim. E muitas vezes isso passa por olhar dentro das nossas redes e ajudar essas pessoas, inclusive, a terem acessos a não só os benefícios que a gente está estendendo a eles, mas a todas essas medidas que estão sendo disponibilizadas para esses públicos. Mas muitas vezes essas pessoas não têm nem condições de falar disso. Depois, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente fez, e assim, que tem retornado muito, também é essa campanha que está agora no ar, que chama Isoladas Não Sozinhas, né? Que é uma campanha que fala do aumento da violência, e especialmente aí em relação às mulheres, em função da quarentena, do confinamento. Porque muitas vezes, né, no nosso imaginário, falar assim, tá em casa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Para muitas pessoas, a casa não é o lugar mais seguro. Tá? Então, como a gente pode atuar até nesse momento? E essa foi também uma das ações que a gente fez como companhia juntos. O Instituto Avon tem um grande trabalho já há bastante tempo, e essa foi uma ação conjunta também entre as nossas empresas, fora as 1000 parcerias que a gente tem feito com as empresas também. Então, eu diria que, assim, o primeiro é a consciência do que está acontecendo e do potencial disso. A segunda, a capacidade de mobilização, inclusive de todas as competências empresariais, vamos chegar a chamar assim, para se ajustar a esse movimento da crise, para garantir que as coisas mais importantes continuem seguras, saudáveis, e isso vai dos recursos do caixa, mas principalmente as pessoas que garantem essa rede funcionando, e também separar um grupo de pessoas que está também olhando para o futuro e falando o que vai ser o novo normal daqui para frente. Sim. O que a gente aprende com isso? O que de verdade, vários de nós, se perguntados, responderíamos, quando tudo isso acabar, o que você quer manter? O que você quer mudar?
tá? E o que você quer deixar para trás. Então, que hábitos novos, tá? Então, a gente tem feito, inclusive, esse exercício como organização, porque entende que nosso papel também é esse. Tá? Então, acho que passando um overview, assim, e o nosso olhar para isso começou muito com... A Natura lançou tem 3 causas, né? A Amazônia Viva é uma delas, Mais Beleza, Menos Lixo é outra. Mas a causa que mais fala no coração da gente agora é a nossa causa social, que chama Cada Pessoa Importa. Fala, cada pessoa é um mundo de diferença, mas todo mundo importa. Então, isso traz um olhar de... pela diferença, nós podemos gerar valor. Não porque uma ação resolve o problema de todo mundo, mas como a gente pode, dentro das nossas limitações e amplitudes, ajudar a resolver problemas como esse que eu falei. Fala, se a gente fazia álcool para perfume, pouco você tenta em parceria com alguém. Tá? Ao mesmo tempo, se sabonete é o item essencial, tá? Como é que a gente doa sabonetes para as comunidades que precisam e também faz das consultoras pessoas que podem não só... enfim, vender um sabonete, mas muito mais do que isso, entender que lavar as mãos muda o jogo, que usar máscara muda o jogo, e ensinar as pessoas nos lugares onde elas estão atuando. Ser também um hub desse conhecimento, que é outra coisa incrível de fazer. E apoiá-las também nesses momentos, principalmente de a dificuldade que a gente está tendo com a renda, com vender, digitalização, reaprender também se adaptar, e também nesse apoio para a vulnerabilidade, que muitas delas, enfim, estão passando pelos mesmos problemas que a gente. Tem contágio, tem pessoas da família envolvida. Eu acho que a gente já está numa fase da crise que a estatística virou alguém que a gente conhece. E quando isso acontece, esse movimento pega a gente de uma maneira muito diferente. Então, acho que dá muito mais consciência da nossa capacidade, da nossa responsabilidade e também do nosso impacto. Sim. Não, com certeza. Até pegando nesse fator humano que você disse que é a campanha que mais toca o coração de vocês, e com certeza eu acho que é o que tem saído de mais forte dessa crise, né? Acho que tenho visto realmente uma parceria muito grande entre as pessoas, entre as empresas, gente que até nem se conversava, ou empresas que não se conversavam chegando em conclusões. Isso tem sido a parte mais interessante. E eu tenho visto que tem algumas perguntas nesse sentido, depois eu já chego lá, pessoal. Eu queria só, antes de tudo, perguntar, vocês estavam, acho que talvez no momento que nenhuma outra empresa no mundo passava, vocês estavam no meio da fusão, da incorporação da Avon, que não é uma coisa... Exato, assim, como foi essa incorporação enfim, 2 potências mundiais numa situação dessas? Que adaptações vocês tiveram que fazer? Como foi? Como tem sido, né? Ainda não acabou? Como tem sido esse momento de transição? Olha, eu sempre acho, brinquei com você, que eu posso fazer uma analogia de várias coisas da minha vida correlacionadas com as últimas crises, até que viraram assunto das cadeiras de economia e tal. Eu brinco que, eu falo, às vezes eu posso falar, sabe isso que você está estudando, às vezes, para os meus filhos? Eu estava lá quando aconteceu. Esse momento, enfim, se eu pudesse dizer para você assim, se você pudesse escolher, você escolheria ter deixado para depois e tudo mais? Talvez no começo a gente se assustasse um pouco, não é simples mobilizar e desmobilizar, tá, para uma estratégia de uma empresa tão grande, né? Se falando basicamente em pessoas, a gente está falando hoje de mais ou menos 40 mil pessoas só aqui na América Latina, mas estamos falando de mais de 6 milhões de consultoras. Então, o que é bom, tá? O fato de estarmos revisando as operações, estarmos olhando sinergias, estarmos olhando qual é a melhor forma de combinar as nossas estratégias, porque é disso que fala, na verdade, Natura &Co, né? Como ser a melhor empresa de cosméticos para o mundo, era esse o statement que a gente estava falando, exatamente, continua falando no meio da crise. Isso foi um fator que muito ajudou, tá? O fato de estarmos nos conhecendo e fazendo essas estruturas para que a gente rapidamente conseguisse criar esses grupos e manejar o melhor de cada um. Então, por exemplo, as estratégias que foram criadas, que surgiram para as consultoras da Natura, aqui no Brasil, foram escaladas rapidamente de forma diferente,
para as consultoras da Avon e para as consultoras de Latam e para consultoras, por exemplo, que a gente tem na Malásia. A Natura tem uma operação, por exemplo, da Natura Brasil, Natura mesmo, da marca Natura na Malásia. Então, esse cross-selling, né? E essa colaboração, esse interno foi muito interessante. Então, a gente disse que talvez coisas que a gente temia que demorassem 1, 2 anos para fazer, como integrar as culturas e tudo mais, nada como um problema comum, né? Uma crise comum, para botar todo mundo na mesma sala e falar, gente, como é que a gente se ajuda aqui a sair dessa? Sim. Tá? Então, isso é complexo de fazer. Realmente, assim, no dia a dia, o comitê executivo, por exemplo, tem se reunido todos os dias para poder tomar essas decisões rapidamente e ajustar esses processos e tudo mais. E isso tem pessoas da Natura aqui, pessoas da Avon Brasil, tem pessoas da Avon Latam e tem pessoas da Natura Latam, por exemplo, falando só aqui de Natura Latam. E o comitê, o grande comitê executivo de Natura & Co também faz parte disso. Mas essa rapidez com que a gente junta as pessoas é algo que foi muito bom e é parte do processo, porque a gente estava bem nele. A parte de mover tudo que a gente já estava planejando para um outro lugar de ação rápida é extremamente complexo, o que significa que dá trabalho fazer, mas só uma governança assim, ou uma cultura assim, consegue fazer, tá? E foi muito assim, emblemático virar as fábricas em uma semana, produzir o álcool na Natura, embalar na embalagem da Avon, enfim, ter esse olhar de uma companhia só. E acho que muitas vezes também nos inspirou a expandir esse olhar para fora. Tá? Então, por exemplo, a campanha que eu estava falando, Isoladas Não Sozinhas, é uma campanha que o Instituto Avon já tinha começado e que a gente usou na Natura. E você vai ver que horas tem coisas laranja, né, que é a cor da Natura, na Avon, que é cor de rosa, e tem horas coisa cor de rosa e assim vamos. Porque, de verdade, esse olhar daquilo que nos une e daquilo que faz sentido para as pessoas e que pode ser feito. Então, que bom que a gente tinha uma embalagem grande na Avon e que a parceria com o fornecedor de álcool aconteceu e o processo foi numa fábrica, porque aí a gente teve muito mais capacidade de responder na crise. O que é legal disso... É interessantíssimo ver o quanto um grande problema comum mobiliza as pessoas e traz o melhor para o jogo. Se a liderança fala disso, se a liderança convoca para isso, eu acho que você acaba dando um parâmetro de como... Assim, o que a gente tem que fazer aqui agora? Então, nos primeiros dias, a gente tem, independente de onde você esteja, que garantir a saúde, a segurança, o bem-estar, barrar o contágio. Então, isso é muito claro. Então, se junte para fazer ações nisso. O segundo, ver como é que a gente ajusta, né, as nossas operações para passar por isso. E terceiro, o que a gente vai fazer, né, garantindo que todos esses planos vão bem e o que a gente pode reaprender, porque já existem lugares onde a crise ainda não chegou. Por exemplo, no México, eles estão uma fase um pouquinho atrás e já tem lugares que estão saindo, tá? Que já estão num outro ponto. Isso também nos dá a capacidade de aprender com quem já está um pouco na frente e até ter mais segurança para tomar decisões mais duras, que é o de para tudo, garante a renda das pessoas, manda as pessoas para casa, trabalha apoio psicológico, tá? Não é só um apoio da máscara, enfim, do plano de saúde, assim, mas de como pessoas que foram afetadas na rede por Covid não estão podendo trabalhar. Como é que você ajusta, seja a meta, garantindo a renda delas, ou cria o fundo que a gente criou para as consultoras, para que elas não fiquem vulneráveis caso sejam atendidas por isso. E até aprender, por exemplo, como líderes, a falar com essas pessoas quando elas tiveram, por exemplo, uma dificuldade na família. Como é que a gente fala? A gente não foi treinado para isso, a gente tem dificuldade de fazer isso até na vida pessoal. Então, tem sido assim, um intenso aprendizado. A competição e até aquele... eu não vi isso acontecer, mas, pelo contrário, talvez alguns desses dias, na minha fase anterior, sem essa crise, eu tivesse imaginado que um dia talvez eu visse com uma capacidade e um comportamento empresarial. Mas eu já vi acontecer, agora. E isso é que, de verdade, talvez me motive mais a pensar que a gente tem uma grande oportunidade como humanidade, como sociedade, de desenhar realmente o futuro que individualmente acho que vários de nós quer,
mas que coletivamente a gente ainda não tinha conseguido encontrar uma maneira de criar. Tá? Eu vejo muito, acho que para a Natura é isso, e eu vejo que essa talvez seja uma discussão como essa, num instituto como o Ethos, com a parceria que a gente tem com as pessoas, a melhor oportunidade que a gente tem coletivamente. Sim. E até aproveitando isso, eu realmente também acredito que tem sido todo o diferencial dessas uniões. Quando a gente está falando de cadeia de valor, tem uma preocupação muito grande com as pequenas empresas. Eu não sei se vocês tinham pequenos fornecedores, ou se vocês têm, tem sido feito algum trabalho especial com eles, porque com as consultoras você já passou, né? Tem a criação do fundo, tem todo o cuidado psicológico que tem sido feito com elas também, mas para um pequeno fornecedor vocês têm tratado diferente, que tem talvez um fluxo de caixa mais apertado, como é que vocês têm trabalhado? Na verdade, é todo um olhar para esses contratos que estavam, né, que estavam estabelecidos e tudo mais, e como eles podem ser ajustados, e muitas vezes isso passa por postergação de pagamento, enfim, negociação tem, assim, como ajudamos, inclusive, vários dos nossos franqueados, né? A gente tem, por exemplo, lojas que não são nossas, tá? Que são de pessoas, de consultoras e que estão em shoppings. Então, a loja está fechada. Como é que renegocia o aluguel? Né? Como é que você faz? Sim. Então, esse apoio nesse sentido. E a gente tem também uma outra cadeia de valor que foi assim, que é emblemática para a gente e que é nada óbvio, que são as de produtos da Amazônia. A gente tem mais de 10 mil famílias, né? Vários dos produtos, principalmente são mais de acho que 14 comunidades. E como é que a gente muda o processo, tá? Para seja não garantir que eles tenham que vir trazer essas castanhas, enfim, essas sementes para a fábrica lá em Benevides. Isso faça com que eles aumentem o contágio, porque eles estavam isolados, então mudar este processo, bem como estender esse apoio também, seja com doações, seja com... Então, assim, ele passa por um olhar que tem a ver com fluxo, como é que a gente garante o fluxo e a saúde disso, como é que a gente treina essas pessoas ou compartilha de máscara aqui para distribuir, né, nas nossas empresas parceiras que distribuem, por exemplo, as nossas caixas, que entregam para as nossas consultoras, e até dizer para essas consultoras e para esses parceiros como usar a máscara. Então, parcerias que a gente fez, por exemplo, com empresas e distribuir o álcool gel para os caminhoneiros, para as pessoas que estão na mesma relação. Por quê? Porque os caminhões, eles podem levar as nossas caixas para lá e para cá, mas essas pessoas também estavam ficando, às vezes, sem lugar para comer nas estradas, sem condições de tomar banho. Então, de verdade, na Amazônia, a gente garantiu a compra de todos os contratos das comunidades extrativistas da Amazônia. Fantástico. Tá? Então, fala, independente de eu não estar vendendo agora, eu garanto que isso é o equivalente à manutenção de empregos por 60 dias. Tá? Especialmente porque essas são comunidades cuja dependência, tá? E essa relação com a Natura já é assim, muito antiga e essencial, inclusive, para a própria retomada, que eles estejam bem e tudo mais. Eu costumo brincar que fala, a natureza não dá para negociar muito com ela. Né? Eu não posso combinar que dia que a safra vai cair e que agora eu quero mais ou menos. Então, é muito olhar desse compromisso público de como a gente honra esses contratos e como a gente, principalmente, retrabalha essas relações. A gente está falando de mais ou menos 31 milhões em doações, tá? Que vão de álcool gel, álcool 70, sabonetes, que passam desde autoridades de saúde, mas também por motoristas, comunidades, parceiros, Cruz Vermelha, e até o compromisso de divulgar isso, de convocar todo mundo a fazer isso na União, tá? Para justamente assim, estabelecer esse compromisso público nos permitir, de alguma forma, ser... ou, acho que cobrado é ruim, mas assim, ser falado, poxa, o que a Natura pode fazer ou está fazendo, tá? E estimula também, eu acho que em rede, seja com ideias do que pode ser feito, seja com parceria,
pessoas a repensarem o que de verdade garante no dia a dia a existência dos nossos negócios, que é o que eu falei, fala essa rede toda funcionando. Então, vai desde o compromisso público até esses treinamentos dessas cadeias, né, que assim, são gigantes. A gente tem parceria para produzir embalagem, renegociação de prazo, e às vezes às vezes o contrário, fala como é que eu posso comprometer com uma doação, por exemplo, se o meu fornecedor não produz embalagem. Se o meu fornecedor também tem que pensar como é que ele produz mais embalagens nessa hora. Então, eu acho que é uma via que não é de um contrato, mas é uma via que mostra realmente qual é a relação que a gente tem e como é que a gente pode trabalhar juntos de forma melhor. O grande objetivo é quanto melhor a gente puder garantir engajamento e ações que trabalhem essas medidas de distanciamento social, com a redução desse risco e desse impacto onde a gente tem essa densidade, a gente precisa juntar a gente e, ao mesmo tempo, a gente ressignifica negócios, né? Então, por exemplo, o negócio mudou para o digital muito rapidamente. Então, essa consultora não está saindo de casa para entregar. Ao mesmo tempo, se você está fazendo, ela está fazendo seu pedido hoje no aplicativo, alguém está indo entregar. Então, como é que essa pessoa chega lá, como é que nas caixas agora vem mensagens, enfim. E tudo isso é feito com os nossos parceiros de negócio, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, enfim, e não só em Brasil. Tá? Vale lembrar que tem lugares onde a mobilidade está restrita, eu não posso entregar produtos. Então, muitas vezes vem uma pergunta para o consumidor, você quer que eu não faça seu pedido? Enfim, não cobre, eu te devolvo o dinheiro, porque veio uma medida que restringe essa relação. Ou você prefere comprar agora e eu te entrego depois, e aí eu também consigo garantir toda essa cadeia funcionando. Então, assim, tem sido intenso. Mas acho que a principal mentalidade vem dessas 3 pilares que a gente falou. Garantir a segurança das nossas redes, barrar o contágio e manter a economia funcionando com essa nova mentalidade. Fantástico. Peço desculpas, pessoal, porque as nossas conexões estão um pouquinho... Está um pouquinho instável agora, estava ótimo até 2 minutos atrás. A minha também não está muito boa, mas deu para ouvir bastante. Está todo mundo vendo live. Daqui a pouco eu começo os sertanejos e a gente fica para trás. Mas isso primeiro eu queria destacar o quão eu estive no Pará e o quão é importante a presença da Natura lá localmente, né, em parceria com as comunidades locais, e esse cuidado nesse momento de fragilidade é fundamental. Ali é um local com pouquíssima participação de apoio do Estado, são comunidades que estão... E é uma relação diferente, né? A Amazônia, ela Exato. Não é a mesma ação que funcionaria em São Paulo. A gente tem uma questão de distância, de distribuição das pessoas, que assim, é muito bom poder estar lá há muito tempo e conhecer. E saber que, eventualmente, o que muda, falando, garante a compra, e em vez dele trazer, a gente busca e a gente não tem contato. Ao mesmo tempo, vamos pensar qual a vulnerabilidade que está acontecendo, a gente pode melhorar, eventualmente, acesso, ou, na verdade, talvez a nossa melhor contribuição falar, evite de ficar doente, então, assim, eu vou fazer de tudo para que não tenha contágio, tá? Porque talvez seja a nossa melhor contribuição para a crise e para as nossas pessoas. Sim, e até aproveitando só, teve uma pergunta, eu vou também pegar um pouquinho do que o pessoal tem comentado. Perguntaram sobre a participação, se vocês têm parceria com startups nesse momento. Sim. Vocês têm dialogado? Sim, na verdade, como é que tem acontecido? Uma iniciativa de inovação das startups, inclusive para resolver vários desses problemas. Então, isso foi muito importante, porque várias parcerias que a gente já tinha cresceram, como telemedicina, como apoio psicológico, e foram todas com startups pequenas desses ecossistemas, algumas delas até novas, porque são necessidades novas, mas com quem a gente já estava dialogando. E
E essa é talvez uma grande forma de resolver rapidamente problemas, incluindo mais gente nesse olhar novo. Então, assim, muitas vezes essas respostas você não precisa fazer tudo, muito pelo contrário, nem deveria. Mas até fazer hackathons e chamar essas pessoas, essas startups, essas redes, que já é um hábito, já é enfim, uma filosofia da Natura. Um pouquinho antes de começar o impacto maior da crise, a Natura tinha lançado um hackathon para resolver a questão de plásticos, né? Quem poderia. Ele estava bem no final dele, a gente tinha passado para selecionar as startups finais que participavam desse processo, que tem daqui, do Brasil, do mundo inteiro. E agora, até me perguntaram recentemente o que vocês fizeram com elas. Eu falei, a gente continua trabalhando com elas, porque o problema de plástico ele vai ficar maior ou menor, mas ele continua. Tá? Então, a telemedicina foi um, apoio para doações foi outro, parcerias para entregar esse fundo, esses recursos para consultoras, como é que faz. Então, assim, tem de toda a sorte. E é, assim, muito bem lembrado. Eu agradeço pela pergunta, porque a gente tem várias. A gente já tinha algumas e se intensificou, tá? Em resíduos, enfim, em resíduos, em Amazônia, em apoio, principalmente de RH, em treinamento, em comunicação, em serviços financeiros. A gente já tinha algumas, mas agora a gente tem bastante mais, tá? E legal. A nossa melhor forma de escalar é assim, tem um parceiro aqui a gente faz, falar, não tem na Argentina. Você tem alguém que é parecido, conhece, está no ecossistema, então muito rapidamente você consegue, às vezes com o mesmo, às vezes com o outro, mas pertencer, ter essa mentalidade de inovação aberta nos ajudou a ser muito, muito rápido e incluir muito mais gente nessa conversa. Tá? Fantástico, fantástico. De novo, a questão de trabalhar em redes e as startups repensam sustentabilidade de uma outra forma que as grandes empresas nem têm como pensar, né? Essa é outra realidade, mas podem ajudar aí, com certeza, bastante. Certeza. Eu queria unir duas perguntas aqui, uma da Rosiane e outra da Ana. A Rosiane perguntando como vocês estão analisando as prioridades de doações, né? Porque vocês, como uma das maiores empresas do país, vocês criaram, né, a questão do álcool gel, do álcool 70, dos sabonetes, mas vocês devem ter recebido uma solicitação muito maior do que vocês poderiam atender. Como é que vocês estão lidando com essas prioridades? E uma outra pergunta da Ana, que a gente pode também já emendar, se você acredita que haverá uma mudança no modelo globalizado de fazer negócios. Eu acredito que você vai responder que sim. Eu vou começar de trás para frente, porque é mais fácil. A resposta é sim, tá? Embora eu não saiba responder como, porque eu não consigo, sim. O que eu não consigo imaginar é o contrário, que a gente vai passar por tudo isso, que a gente vai a gente individualmente está vivendo cada reflexão, eu falo que cada mergulho um flash, cada dia dá um download novo, que eu penso numa coisa diferente. Eu acho impossível a gente sair individualmente transformado e voltar para o estágio anterior, não acontece assim. Então, eu não sei exatamente qual, mas algumas coisas são muito mais sensíveis. Então, enfim, o quanto os negócios digitais deram um up, o quanto essa nossa reflexão do que é essencial, né, faz a gente repensar produtos, participação, enfim, o que é isso, o que é um produto essencial, o que é bem-estar agora. Então, assim, o quanto meditação, né? Aplicativo de meditação foi traduzido para todas as línguas. Por quê? Porque ele ajuda nesse momento e quanto né, bem-estar está junto com isso, enfim. Acho que tem uma grande reflexão não só agora, mas de agora para o futuro. Eu acho que o futuro está sendo reescrito, por quê? Porque a história está diferente. E sobre prioridades, é sempre, tá? É natural que isso aconteça, e a gente fica muito feliz de receber. Então, existe um grupo, né, que está dedicado na operação, a viabilizar essas operações, nas parcerias com o governo, com ONGs, enfim, a priorizar e a receber e a classificar e até entender se é possível fazer. E a gente tem priorizado aquilo que a gente que está mais próximo da gente conseguir fazer. Então, por exemplo, produtos que a gente faz, né, do álcool gel, a gente faz álcool gel, está nessa rede, então é muito melhor, a gente consegue ter um impacto muito maior fazendo coisas que já são da nossa natureza, como sabonete, as doações do álcool gel e tudo mais.
E a gente tenta priorizar pela nossa capacidade, seja por parceria, de atender aquilo e de fazer isso chegar rapidamente, tá? Nos polos onde existe onde a gente está nessa participação e existe uma carência muito grande. Então, é uma combinação da nossa capacidade de fazer produtos e serviços com onde a gente está localizado, onde a gente pode ajudar mais. E muitas vezes o que a gente faz, ao invés de doar para 5 ou 6 grupos, a gente doar para um grupo que naquela comunidade é super relevante, tem uma articulação social importante, conhece a necessidade das pessoas, garante que vai chegar mesmo, tá? E aí indicar que essas pessoas que nos procuraram, esses grupos que nos procuraram, façam parte daquilo, meio que tentando fazer uma articulação cruzada. Mas a gente criou o que a gente chama um squad, né? Um grupo que tem pessoas da empresa inteira, e essa lógica de quanto maior o impacto que a gente puder gerar em escala, ou seja, junto com as outras pessoas, melhor, e que a gente possa fazer isso de uma maneira que garanta que chegue, e nos lugares onde a gente tem realmente condição de fazer isso, seja individualmente, seja coletivamente, com parceria com várias empresas, como já foi anunciado. A gente já fez parcerias com a BASF, a gente, enfim, continua com... Todo dia tem conversa sobre isso, com parcerias de empresa, porque às vezes uma tem a logística, a gente tem o produto, enfim. Então, o trabalho é gigantesco, tá? Gigantesco. Mas o que no final do dia, sexta-feira, inclusive o João Paulo, que é o nosso CEO, deu uma entrevista sobre isso, e a melhor coisa de depois, assim, de dias de trabalho, fazer 31 milhões de doação, chegar, é um volume incrível, né? Mas, de verdade, o que no final do dia fala, puxa, valeu a pena o dia, é saber que tem um monte de gente lá que recebeu isso, tá? E que está podendo trabalhar melhor, que está podendo ter acesso, assim, que você está conseguindo fazer alguma ação no final do dia que está mudando alguma coisa, melhorando alguma coisa e ajudando a gente a passar aí com mais resiliência por essa crise. Isso vale para as coisas financeiras, enfim, das doações de produto, mas acho que a maior inspiração é também o que a gente pode fazer que vai além disso, como o que a gente fez das campanhas e tudo mais, porque às vezes isso faz com que as pessoas se unam também e comecem a visualizar alternativas que talvez elas não tivessem pensado, simplesmente porque a gente conseguiu fazer, tá? E aí você também, inspiração também, tá? Inspiração e coletivo também são dois bons aprendizados pouco habituais que a gente tinha num mundo onde a gente estava olhando, né, para as necessidades dos nossos consumidores, das nossas sociedades, mais para dentro da empresa. O que eu acho é assim, as pessoas vão mudar, então já estão mudando, então seja... Sim, o comportamento empresarial vai mudar e eu acho que vão surgir novos negócios, mas principalmente vão surgir novos olhares para os mesmos negócios, tá? E eu acho que como sociedade a gente adquiriu uma consciência do que as decisões que a gente faz de compra, de escolha, em grande parte, esse mundo do jeito que a gente conhece. Acho que digital é uma grande tendência, tá? E resolver, não produtos, na verdade, mas, por exemplo, quanto meditação contribui para bem-estar, coisas que vão além do produto-serviço, acho que vão ganhar um espaço diferente. Até inclusive, como a gente trabalha. Eu acho que uma boa experiência é que vários de nós hoje estão repensando o que poderiam fazer com 1, 2 horas que passamos no trânsito todo dia. Isso tem um impacto muito grande na forma que a gente adoraria, mas infelizmente, como todos vocês, eu estou atenta e a gente está atento para ir se ajustando e aprendendo cada vez mais essas grandes mudanças sociais e respondendo a elas. E eu tenho uma torcida de que, e torcida mesmo, e eu acho que a gente como liderança pode ajudar a promover isso, que após passar por uma crise como essa, e com todos os dilemas que a gente tem para resolver, questões de clima, os ODS, com todo esse to-do list da humanidade, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente pode pensar negócios, pensar um mundo e até fazer esse mundo de uma forma diferente agora. A gente pode começar com mais força esse processo depois dessa experiência. De verdade, o que eu acho que vai acontecer. Acho impossível, como eu já falei, a gente sair igual.
Acho que a conexão da Denise agora realmente ficou bem complicada. Mais uma vez, a gente pede desculpas pelos probleminhas técnicos, mas, Denise, acho que deu para entender o espírito da resposta, sim. Não sei se você está me ouvindo, mas para a gente finalizar também, eu queria que a gente pudesse só abordar 3 campanhas que a Natura está, de certa forma, envolvida e que eu acho que também encaminha uma última pergunta do pessoal de como é que a gente tem acesso a tudo que a Natura tem feito nesses momentos. São 3 campanhas que eu queria destacar. Uma primeira do Covid Radar, né, que é uma iniciativa aí começada pelo Pacto Global, com uma série de organizações como o Ethos envolvidas, que eu acho que as empresas podem se engajar. O segundo movimento é o Não Demita, que a Natura também é uma das idealizadoras, tem dado exemplo aí, mostrado de poder segurar esse primeiro momento, né, que as pessoas têm a maior preocupação, que é não perder seus empregos, né. E a terceira campanha, que é o Isoladas Sim, Sozinhas Não, você já citou algumas vezes. Se você puder comentar sobre essas 3 campanhas, a gente também já caminha aí para o encerramento e a gente faz nossas considerações finais. E como é que a gente tem acesso para colaborar com todas essas ações? De verdade, eu acho que assim, acesso. Vou começar pelo Covid, né, que foi lançado, né, a campanha do Covid Radar foi lançada na segunda-feira, mas envolve várias organizações do Brasil e do mundo, e que acho que permite a gente até traçar diagnósticos melhores, entendendo como é que está a evolução da crise por várias, por região. Então, assim, é um esforço gigantesco e que permite muito a gente coordenar melhor as ações, ser mais efetivo no combate a essa crise, ser parceiro e trabalhar em rede. Então, convido vocês todos a conhecerem, né, www.covidradar.com, está lá no Pacto Global, tem aqui o link no Ethos, é muito importante. E lá também você tem ações que estão sendo feitas pela empresa, né, oportunidade de participar. Então, acho que é uma forma muito inteligente, eficiente e interessante de conhecer o que está sendo feito, de atuar e de atuar em rede e em parceria. O Isoladas Sim, Sozinhas Não, eu tenho vários materiais no site da Natura, nas redes sociais da Natura, e eu convoco vocês principalmente a fazer parte, a contribuir, né, convocando outras mulheres, apostando, enviando esse conteúdo para suas redes e para mulheres que possam estar em situações de vulnerabilidade. Lembrando que aqui o grande desafio é fazer essas mulheres não se sentirem tão vulneráveis, reduzir o risco e aumentar a oportunidade das denúncias e tudo mais, que garantem muitas vezes a vida dessas pessoas e o bem-estar dessas pessoas. Então, que vocês possam se juntar a gente, não só atuando nessa campanha, mas também divulgando, para que isso também ajude a constranger esses eventuais momentos das pessoas do aumento da violência como um todo. Era essa. Aí o Não Demita. E o Não Demita. Gente, é assim, poder contar, seja renegociando, mas dando essa segurança para as pessoas que estão nas nossas redes, isso vale, para as pessoas que trabalham nas nossas casas, e até assim, aos entregadores, a todas as pessoas que, agradecendo essas pessoas, às vezes doando, às vezes ajudando a colocar um pacote, mas o movimento Não Demita, eu convoco as pessoas, a todas as empresas que puderem fazer parte desse momento, porque não é só a garantia de que essas empresas e essas nossas pessoas das nossas redes vão estar bem e, portanto, vão poder voltar seguras ao trabalho e tal, mas também é a garantia que, de alguma forma, a nossa economia consegue, no momento certo, quando a gente tiver cuidado das questões de saúde, também voltar com mais apoio, com mais capacidade. É uma forma, inclusive, de você não sair desse mercado que para muitas empresas demorou muito para chegar, ou mesmo para quem está começando. Eu acho que poderia ser visto dentro do possível, tá? Obviamente, de cada maneira diferente, com todas as renegociações, mas principalmente como a sua melhor contribuição, inclusive para manter a sua empresa funcionando para os seus públicos e para as pessoas que te escolhem. Então, eu vejo muito como uma contribuição que parece econômica, mas de verdade é uma contribuição que ajuda as empresas a se engajarem, a mostrarem o que de verdade elas podem fazer num momento de crise e, através dessas pessoas, garantir
não só esse compromisso em a gente voltar para um novo normal, construir esse novo normal, mas principalmente o impacto que a gente gera, porque muitas vezes, né, se a gente está falando principalmente, né, tanto dos formais, muitas vezes dos informais, várias das nossas ações não são de garantir o emprego, mas de garantir a renda dessas pessoas que têm essa relação com a gente. Eu acho que isso é uma extensão dessa mentalidade. É isso que vai nos dar uma capacidade de país, de sociedade e, claro, de empresa, de não só sair dessa crise, mas começar um modelo de negócio muito mais adaptado lá para frente. Eu acho que assim, o orgulho das pessoas, quando vem um comprometimento das empresas nisso, sem dúvida se reflete. Assim, eu quero usar uma palavra que é pouco usual no mundo de negócio. É amor mesmo. As pessoas falam, que legal, tá? Que legal eu estar aqui, que legal eu estar trabalhando com uma empresa, para uma empresa que age assim, tá? Que escolhe assim nesse momento. Fantástico, é exatamente isso. E a gente vai fazer, eu vou fazer só uma última pergunta que veio aqui do Felipe. Como fazer sustentabilidade ser vista como área necessária durante a crise e não como um plus ou despesa? Eu até já te respondo, Felipe, que eu tenho certeza que a Denise vai concordar comigo, que assim, não ser vista como uma área de sustentabilidade, mas sim a empresa ser sustentável, ter sustentabilidade como estratégia de negócios, né? Tenho certeza que a Denise vai seguir nessa linha, mas já queria me adiantar aqui. Eu diria assim, que, como eu falei, hoje eu estou, acho que numa empresa, né, e hoje muitas empresas, a gente está muito mais maduro para isso. A minha sugestão é falar, a gente tem muitos lugares e muitas fases da minha vida onde eu trabalhei com esse tema, às vezes porque eu também tive que aprender, né, e me tornei uma pessoa que entendeu esse tema. A gente passa por uma fase em que a gente tem, primeiro, que convencer, né, o porquê que a gente é necessário. Então, metade do tempo explicando e a outra metade fazendo, às vezes 20% fazendo, 80% explicando. Eu acho que a oportunidade da crise é assim, fala, você tinha dúvida, né, até a semana passada, continua com a dúvida? Nossa, está vivendo em Lost, um universo paralelo. Eu acho que trazer essa conversa fala, gente, olha só, mas compreender o lado do outro, de falar qual a melhor contribuição de uma área de sustentabilidade ou de uma ação de sustentabilidade para os desafios da empresa. Então, a melhor forma de ganhar atenção é falar, nesse momento, seja qualquer que seja a sua empresa, em qualquer país, lugar, cidade que você está, o que de verdade, em termos de sustentabilidade, que ela poderia fazer nesse momento e conseguir, às vezes, fazer pequenas ações abrir a porta para falar, gente, olha como isso é legal, ou como a gente pode fazer isso agora, e aí fazer a próxima pergunta, que é falar, e por que não fazer isso sempre? Então, eu convoco as áreas de sustentabilidade, né, ou as pessoas de sustentabilidade, nesse momento, terem esse mesmo comportamento, ou essa mesma sugestão. Encarem o lado da oportunidade, mostrem com clareza, tá? Um projeto, alguma coisa que a gente pudesse fazer, um engajamento que a gente pudesse participar, e depois você vai ter uma ótima oportunidade de coletivamente medir o impacto dessas ações e dizer, gente, por que a gente não faz isso como parte dos nossos negócios todo dia? Acho que é a melhor contribuição para uma área de sustentabilidade nesse momento. E na dúvida, se fala, tá difícil convencer, vai no site do Ethos, do Pacto, pega a lista lá, fala, se algum dia quer ser entre as maiores empresas do Brasil, olha aqui a lista do que está todo mundo fazendo, como é que a gente não vai fazer parte desse novo movimento. Eu acho que é um momento muito bom, muito positivo, tá? Para a gente colocar o assunto na pauta como parte dos negócios, tá? Como parte da nossa atividade de empresa. Bom, fantástico. Era exatamente esse o ponto. Muito obrigado, Denise. Olha, eu falei brincando no início da live que a gente ia ficar 1h30 aqui e a gente ficou quase isso. Eu tinha prometido 40 minutos para você, assim, muito obrigado de verdade pela sua generosidade de compartilhar com a gente, de estar junto, né? Esse é um momento que é muito importante ouvir de lideranças como você sobre sustentabilidade, sobre como sairmos desse momento. Mais uma vez, eu agradeço de coração, em nome do Ethos, de todo mundo que está assistindo. Eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas, de como a gente se engaja, como é que a gente continua
nesse momento, nessa toada. Obrigado mais uma vez, Denise. Eu agradeço o convite, tá? Essa oportunidade de compartilhar com vocês, de ficar lendo aqui os comentários. Isso também é uma forma de eu, né, manter a minha conexão com o mundo e manter as minhas ideias boas. Eu acho que a minha recomendação é assim, estejam seguros, fala minimamente, em primeiro lugar, tá? Garantam, dentro do possível, de todas as suas escolhas individuais, que a gente tome medidas para reduzir o impacto dessa crise, barrar o contágio, fazer melhores escolhas, tá? Pensem que isto vai passar, tá? E vai mesmo. E quais são os aprendizados que a gente está levando dessa crise e que a gente gostaria que nesse mundo que vai acontecer, quando a gente passar daqui, que está se desenhando agora, a gente pudesse atuar. Então, assim, pensem nisso. Por que que individualmente a gente quer tantas coisas que são legais que coletivamente a gente não conseguia fazer? Então, agora, talvez, coletivamente, a gente consiga. E a melhor forma de fazer coletivamente é se engajar, seja em conhecimento, seja em conversas como esta, como nas ações que a gente tem divulgado aí, que a gente tem feito em parceria, e muitas vezes através de instituto como Ethos e tudo mais, tá? Então, assim, procure. Existem 1000 maneiras de se engajar, certeza que individual ou coletivamente, como pessoa, ou como empresário, ou como colaborador de algum lugar, você vai encontrar uma maneira de contribuir e ressignificar o que significa, ressignificar o nosso papel, né? O que a gente faz como pessoa, como sociedade, como empresa, como pai, como mãe, e, de verdade, conseguir dar esse shift para frente, tá? Dar esse acelerada no joguinho, né? Vamos mandar 2 ou 3 casas, né? Então, sejam seguros, mantenham a cabeça nas boas oportunidades e façam isso em rede. Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado, Denise. Obrigado a todo mundo que assistiu, que ficou aqui 1h30 ouvindo, aprendendo, compartilhando. A gente gosta muito e a gente continua. Quarta-feira que vem teremos a Maia Columbani da L'Oréal, pensando aí nessa ideia de trabalho em redes, até com concorrentes. É importante a gente aprender, se unir e é isso. Acho que a gente está junto. Mais uma vez, super obrigado a todas e todos. Denise, um grande abraço, tomaremos um café depois que tudo isso passar. Com certeza, tá? Obrigada, gente. Prazer estar aqui com você. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau.